A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos à sequência dessa leitura bíblica. Vamos ler o capítulo 5 do livro de Mateus, Novo Testamento. Este capítulo possui 48 versículos. Neste vídeo, para não ficar muito longo, faremos a leitura da metade desse capítulo, né, até o versículo 24, de 1 ao 24, e no outro faremos a leitura do 24 ao 48. Então, sem mais delongas, vamos ao início. Antes de mais nada, este versículo aqui, 1, do capítulo 5 do livro de Mateus, vai tratar sobre as bem-aventuranças, ou seja, se o homem se atentar nessas palavras aqui de Jesus Cristo e seguir, ele será abençoado. Tá certo? Não só isso, mas quando você segue os mandamentos de Deus, com certeza vem bênçãos para a sua vida. Mas não é fácil segui-los. Mas se você persistir até o fim, tá certo? Você terá a sua recompensa. Então, sem mais delongas, faremos a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, né, se esse sal não tiver mais sabor, ele não tem mais serventia nenhuma, ele não serve para nada. Então é o que o versículo vai dizer. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Desculpa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vou fazer uma pausa para fazer um comentário sobre esse versículo aqui. Este versículo aqui, ele está dizendo que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então devemos, nós como cristãos, dar bom testemunho de vida. Tá certo? Que pelo testemunho de vidas, da sua vida, outras pessoas se converterão também. Não adianta você estar dizendo que está servindo a Deus, mas as suas obras são diferentes. Isso não agrada a Deus. Inclusive Paulo, mais à frente, ele vai falar assim, que devemos nos achegar a Deus como obreiro que não tendo que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Tá certo? Você tem que lembrar que o acusador, que nos acusa de dia e de noite perante o Pai, vê as nossas obras. Assim como Deus sabe de todas as coisas, o diabo também vê as nossas obras e nos acusa diante do Pai. Então Paulo nos alerta em relação a isso. E este versículo aqui, ele também dá uma espécie de gratificação para aqueles que fazem as boas obras, né? Então, lendo ele de novo, ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando você dá boas obras e com isso Deus é glorificado, com certeza você também é abençoado. É uma consequência natural. E sobre as bem-aventuranças que nós acabamos de dizer,
né, o reino de Deus ele funciona assim, ele possui engrenagens e é isso que movimenta a engrenagem dele. Por exemplo, mais à frente você vai ver que está escrito: batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe. Tá certo? Então, ou seja, há necessidade de um homem dar um passo na direção de Deus, porque ele já fez o sacrifício maior, ele deixou Jesus Cristo disponível a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você negligenciar tão grande salvação, se Deus ele não poupou os anjos que não mantiveram seu estado natural e os entregou às trevas, né? Ele fala no caso de Lúcifer e seus anjos. E ele não poupou o seu próprio filho, dando, por amor de vós, né? Ou seja, dando a vida de Jesus Cristo para nos salvar, né? Quanto mais nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então nós não teremos a salvação se negligenciarmos essa grande dádiva que foi o Filho morrer na cruz por nós. Então, se você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e for batizado, você será salvo. E mais uma vez eu digo, se você não buscar o Espírito Santo que Jesus Cristo deixou, o Espírito Santo de Deus, a sua caminhada com Cristo ela será muito curta, porque você será desviado pelo brilho deste mundo, com bens materiais como apartamento, casas, carros, dinheiro, tudo isso, pessoal, fica. Tudo isso fica, mas a sua alma não. A sua alma, ela prestará contas a Deus. Então é o mais importante e é o que você tem que estar ligado a todo momento. Você abrir os olhos de manhã, já dá glória a Deus e medita na palavra do Altíssimo. Tá certo? E coloque toda a sua força na busca do Espírito Santo, para você chegar até o final dessa caminhada. Glória a Deus por isso. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então, é muito claro, vou fazer um comentário sobre esse versículo aqui, ó, versículo 17 do capítulo 5. Jesus Cristo ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E o ensinamento de Jesus, ele é baseado no amor. Claro, tem a justiça de Deus, mas ele é baseado no amor. Então você vai ver aqui que ele diz assim, ó, se uma pessoa obrigar você a andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Se uma pessoa te tomar a capa, dê a túnica. Então, ou seja, por quê? Mais vale você evitar um conflito com seu irmão aqui de carne, tá certo? Do que você fazer o conflito com ele, tá certo? Perder sua salvação e fazer a vontade de Satanás. Então você tem que estar ligado a todo momento que a sua guerra não é contra a carne ou sangue, mas sim contra todas as potestades e dominadores do mal. Então fiquem ligados a isso, tá certo? Infelizmente existem pessoas más que são dominadas por Satanás, são usadas. Ora, se o próprio Pedro, discípulo de Jesus Cristo, né, estando com Jesus, Satanás conseguiu falar pela boca dele, tá certo? Quanto mais nós, né, que somos pecadores falhos e temos pensamentos ruins. Então, é por isso que a palavra fala que devemos vigiar e orar a todo momento, para que não caímos em tentação. É muito difícil, mas temos que resistir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Graças a Deus. Pela palavra de Deus, tudo foi formado. Tá? E todas essas palavras que estão escritas na Bíblia, que muitas pessoas menosprezam, acham que é história, acham que isso não vai acontecer, que é fantasia, tá? O tempo está muito próximo. Estamos já vivendo um tempo chamado apostasia, onde muitas pessoas não acreditam no que está escrito, mas a palavra do Senhor ela irá se cumprir. Tão certo como o ar que respiramos, a palavra dele há de se cumprir. Então tenha temor a Deus e faça aquilo que a palavra do Senhor diz a você. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pessoal, vou fazer só mais uma pausa aqui. Esses escribas e fariseus eram homens da época de Jesus Cristo,
que eles possuíam funções sacerdotais no templo e eles tinham a obrigação de ensinar o Pentateuco, tá certo? Aqueles homens ali, ao povo de Israel. Só que na verdade, eles colocavam um fardo tão pesado no povo que nem com o dedo mínimo eles queriam mover. E Jesus Cristo, inclusive João Batista, os chamava de hipócritas. Por que isso? Porque esses homens aqui, eles falavam com o povo para poder cumprir, só que eles não cumpriam. E eles faziam coisas piores do que o povo. Eles davam mau testemunho. E Jesus Cristo conhecia o coração deles e os chamava de hipócritas. Tá certo? Então hoje a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá certo? Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie a sua vida a todo momento para ver como você está diante de Deus, como está a sua balança. Então, fique aqui o aviso. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar ou se irá com seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será seu sinédrio, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Então vou fazer o último comentário aqui deste versículo. Não adianta você cumprir alguns mandamentos e deixar outros de lado. Vai estar desagradando a Deus da mesma forma. O que adianta que você dá uma boa oferta, dá um bom dízimo, mas está em prostituição, está com seu coração sujo? Deus não vai se agradar dessa oferta, tá certo? Lembrando, não estou dizendo que você não tem que dar oferta nem dízimo, não estou dizendo isso. Você tem que fazer o que a Bíblia manda, tá certo? Você tem que dar o seu dízimo e a sua oferta mesmo, que isso é lei e mandamento de Deus. Mas não adianta fazer com o coração sujo, que você não será abençoado. Então, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura bíblica.